Reflexão do dia 24 de janeiro de 2024. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, memória, quarta-feira, cor litúrgica branco. São Francisco de Sales, patrono dos escritores, dos jornalistas, século XVI, França, doutor da mansidão, ensinai aos teus devotos o caminho para tão grande equilíbrio e paz, assim como conduz-nos à misericórdia e paciência com os pecadores, os que estão mais próximos e vivem conosco. São Francisco de Sales, rogai por nós. Minha família é santa. Primeira leitura está em 2 Samuel, de 7, de 4 a 17. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos. Natã era o profeta que assistia Davi. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel. Disse porventura a algum dos chefes de Israel que encarregarei de apacentar o meu povo? Porque não me edificastes uma casa de cedro? Na verdade, Davi, já maduro na idade, ele está um pouco arrependido, né, por ter desprezado um pouco Deus. Ele fez para ele um palácio enorme, o Palácio de Davi, que é ao lado ali do templo de hoje em Israel. Então ele vivia em uma casa suntuosa, uma casa linda, maravilhosa, e Deus morava, né? Estava ali a arca numa tenda. Então, meio que arrependido, ele queria, entre aspas, fazer uma média com o Senhor, né? Então eu vou construir uma casa para Deus. E Deus lhe dá já essa resposta através do profeta. E o profeta continuou dizendo a Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso, fui eu que te tirei do pastoreio, Davi, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre quanto os dos homens mais famosos da terra. Eu vou preparar um lugar para o meu povo Israel e o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Então ali Deus já está falando para Davi que ele mesmo ia providenciar a sua morada no meio do povo de Israel. Os homens violentos não tomarão a imprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes do meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que fará ele uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousarem com teus pais, falando da morte de Davi, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei para sempre a sua realeza. Aqui há uma confusão teológica. Todo mundo acha que está falando de Salomão. Não. Se estivesse falando de Salomão, os versículos a seguir teriam algum sentido, mas não tem, né? Então vamos aos versículos seguintes. Suscitarei a partir de ti um filho teu e confirmarei para sempre a sua realeza. Então Salomão morreu, não foi rei eterno. Outro versículo que não se sustenta será o versículo 13. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono Israel. E nós sabemos que a partir dos anos 70 foi tudo destruído. Depois, nos anos 136, houve a destruição definitiva da nação Israel, e só voltou a ser Estado Israel a partir de 1948, e até hoje não tem templo lá mais.
Então, esses versículos seguintes não falam de Salomão, e sim estão falando do próprio Jesus Cristo, que é descendente de Davi, enquanto na carne, porque Maria é descendente de Davi e José é descendente de Davi. Então aqui o Senhor está profetizando sobre um reino que não terá fim, o reino de Jesus. O reino já está no meio de vós. O próprio Cristo fala isso. Eu sou o reino, né? A graça do Senhor, a própria igreja, o reino de Deus e a Jerusalém que há de descer do céu. Se ele proceder mal, eu o castigarei com a vara dos homens e com golpes dos filhos dos homens, mas não retirarei dele minha graça, como retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. Então, o reino de Deus, que foi construído e edificado aqui na terra a partir do nascimento de Jesus e consolidado com a sua morte, com o seu sepultamento e ressurreição. É disso que o Senhor está falando para Davi. O teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e todas essas revelações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje está no Salmo 88. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Davi, então, entendendo toda essa profecia, constrói esse Salmo 88, que no primeiro refrão nos traz: eu firmarei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Então, esta profecia do Senhor tornou-se um cântico agradável ao Senhor, né? Davi reconhece que dele nasceria também o Salvador. Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 4, de 1 a 20. Este reino que o Senhor constrói, nos deu e nos dá o sentido de eternidade, o sentido de que o Senhor está no nosso meio, depende de cada um de nós. Nós temos que ter uma atenção específica para pertencer a esse reino. É isso que fala em Marcos capítulo 4, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu de volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Mais uma vez, o Senhor se senta na barca de Pedro, na igreja, na verdadeira igreja, né? Tinham várias barcas, como tem várias igrejas, e só numa Jesus senta e só em uma Jesus ensina. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os passos e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra, esse versículo, é para nós agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, os apóstolos e alguns discípulos mais íntimos de Jesus, quando estavam com o Senhor, quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. E realmente, né, quem está fora da igreja não entende nada.
ele não aceita que o Senhor está na Eucaristia, ele não aceita que o Senhor está nos sacramentos, ele vive o casamento fora de uma realidade sacramental, vive a sua vida completamente louca, completamente absorvida pelos valores mundanos. Para vós que estão na igreja, o mistério do reino de Deus foi revelado, mas para os que estão fora, tudo acontece em parábola, confuso, cinza, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Essa palavra é muito forte, porque aqui o Senhor está falando de pessoas que nasceram para o mal, que nasceram abraçados com a causa do inimigo de Deus. Por que é tudo cinza? Por que é tudo confuso? Para que não se convertam e não sejam perdoados. Pessoas que têm intenção com o mal, têm intenção em fazer o mal à humanidade. E lhes disse, versículo 13, vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles os quais as palavras foi semeada. O semeador é o próprio Cristo, é o próprio Deus que proclama e que divulga a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles com os quais as palavras foi semeada. Logo que escutam, aí chega Satanás e tira a palavra que para eles foi semeada. Aí Satanás está comparado com as aves que foram lá e comeram a semente. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não tem raiz, não tem raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desistem de tudo e se abraçam ao mundo e caminham com o mal. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem até a palavra, até têm boa intenção. Mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e todos os outros desejos que não foram atendidos, sufocam a palavra e não produzem fruto algum. Por fim, aqueles que recebem a semente, a boa semente do terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Aí sim produzem frutos de 30, 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Assim como Davi, que meio arrependido, por ter levado grande parte da sua vida, morando em casas de luxo, tendo tudo, ouro, prata à sua disposição, um dia ele abre a janela e olha o templo do Senhor, a arca morando numa tenda, arrependido que quis construir com as suas próprias mãos um templo para o Senhor. Então vamos aprender hoje. A verdadeira riqueza nossa está no fato de Deus morar conosco. Não é nós que fazemos algo para Deus morar. É Deus que se coloca no nosso meio. Deus já está no nosso meio. Pela palavra, pelo reino de Deus, que já foi instaurado por Cristo Jesus Cristo. Vamos pedir a São Francisco de Sales que interceda por cada um de nós e que possamos, a seu exemplo, dedicar a nossa causa, a nossa vida, à construção e à manutenção do reino de Deus que já está no nosso meio. E preparemos o nosso coração com terra fértil, porque a palavra está sendo divulgada em tempos difíceis, fim dos tempos, e precisam de homens e mulheres que tenham coragem de produzir frutos, 30, 60 e 100 por um. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Ajude na semeadura desta palavra, multiplicando em suas redes sociais esta oração, para que mais corações se tornem férteis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.